Olá pessoal, saudações a todos vocês. Eu sou a professora Jocelaine e seguimos com mais alguns conteúdos sobre derivação. Hoje vamos falar sobre derivações de funções logarítmicas e derivação de funções exponenciais. Ambas aí são derivadas de funções elementares. Então eu vou fazer primeiro a explicação de derivadas das funções logarítmicas. Vou falar para a função lnx, uma função mais simples, e depois a gente estende os resultados para logaritmos de outra base, né? Aqui nós temos o log de base e, né? O logaritmo natural, e estendemos isso aí para esse resultado para outras bases, tá? Então, eu estou afirmando aqui na proposição que a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Ou seja, o que nos parece aqui que é 1 sobre o argumento, tá? Então, o argumento do ln aqui é x e a derivada ficou 1 sobre x, que é 1 sobre o argumento, tá? Então, vamos nos convencer aí por meio da demonstração que de fato isso acontece, tá? Então, quando perguntarem para você por que a derivada do lnx é 1 sobre x, aqui está a explicação por que isso acontece. Então, vamos demonstrar este resultado. Então, a gente vai fazer a demonstração deste resultado novamente, né, aplicando uma ferramenta muito importante que a gente utiliza aqui, que é a definição da derivação. Então, eu vou aplicar a derivada, definição de derivada nessa função aqui, tá? Apliquei, então, só que aqui não é x0, tá? Eu apliquei no ponto, eu apliquei para um ponto qualquer, não precisa ser necessariamente no ponto x0, tá? Então, eu apliquei no x0 mais h. O que eu fiz, né, deste elemento aqui para cá foi só colocar 1 sobre h em evidência, tá? E apliquei a propriedade de logaritmo aqui, tá? Transformei aqui a subtração dos logaritmos na divisão dos logaritmandos, ok? A partir disso, então, eu cheguei nessa expressão aqui, eu só fiz a divisão, x sobre x é 1, e aqui ficou h sobre x, só fiz a divisão aqui no logaritmo. Desta parte para cá, a gente vai fazer uma mudança de variável, tá? Para quê? Para eu enxergar ali um limite fundamental. E esse limite fundamental vai ser bem importante para eu conseguir chegar no resultado dessa derivada. Então, a mudança de variável eu vou chamar h sobre x de u, tá? Então, o h vai ser u vezes x, tá? Como o h tende para zero nesse limite aqui, então o u também vai tender para zero, tá? Quando eu faço a mudança de variável, o limite que estava antes em h vai passar a ser u, porque eu fiz a mudança de variável, a variável h vai desaparecer, tá? Então, como o h é u sobre x, eu venho aqui e faço todas as substituições. Limite, o h não é mais tendendo a zero, quer dizer, é aqui em cima, mas como eu fiz mudança de variável, fica u tendendo a zero. 1 sobre h, o h é u x, então eu fiz a substituição. E o meu u é h sobre x, então fiz a substituição aqui também, tá? Como o meu limite aqui, o u está tendendo para zero, né? A variável x é independente, então eu puxo ela para frente do sinal de limite, porque ela não vai alterar em nada se permanecer aqui dentro do argumento do limite, tá? Então fica u sobre u, ln de u mais u, tá? Esse elemento que está aqui na frente, multiplicando o ln, por propriedade dos logaritmos, eu posso passar para o expoente do logaritmando, que é o que eu tenho aqui, tá? E quando eu faço isso, eu obtenho o limite fundamental. Antes disso, né, o ln veio para fora aqui, tá? Eu passei ele por cima do sinal do limite, então eu obtive esse limite aqui que fornece para mim o limite fundamental, que é um limite que é e, tá? Esse limite aqui fornece para mim e. Então, portanto, vai ficar 1 sobre x, ln, tudo isso aqui é e, tá? Ln de e é 1, porque é o logaritmo de e na base e que fornece 1. Então, isso aqui é 1 sobre x, que é a derivada do ln de x, tá? Então, é 1 sobre o argumento, vocês vão ver isso depois, vezes a derivada do argumento, que a derivada do argumento é dx, vezes o ln da base, que a base aqui é e. Só que o ln de e, nesse caso aqui, né, como a base é e, o ln de e é 1. Tá? Então, tá aí a demonstração por que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Tá?
E aí nós podemos estender este resultado para outras bases de logaritmo, tá? Ou também para funções compostas, tá? Neste caso aqui, ó, o logaritmo aqui eu estou falando de qualquer base, claro, dentro dos padrões que o B pode assumir aí, tá? Não pode ser negativo, né, e nem zero. Então você tem a derivada do log de x na base b, tá? Como nós já sabemos o log do ln, a derivada do lnx, vamos transformar esse log aqui em logaritmo natural, fazendo mudança de base, tá? Então, fazendo mudança de base, este elemento aqui se torna isso aqui, ó, se torna ln de x dividido por ln de b, tá? O b é constante, é a base do logaritmo, portanto, vem para frente do sinal de derivada, basta derivar ln de x, que nós já conhecemos qual que é a derivada de ln de x, tá? Então, eu transformei aqui o log em algo que eu já conhecia, né, na derivada que eu acabei de demonstrar, e utilizei este resultado. Eu também posso derivar o ln quando o meu argumento não é simplesmente x, e sim uma função de x, ou seja, uma função composta, tá? Então, a minha derivada é 1 sobre o argumento, que é u, vezes a derivada do argumento em relação a x, tá? Nada mais é do que a regra da cadeia, tá? Estou derivando a função, eu preciso derivar a função de fora e a função de dentro, tá? Então, a derivada da função logarítmica. Também eu tenho um caso mais geral ainda, tá? Que eu tenho um log na base b de uma função u que depende de x, tá? É um pouco mais geral do que esse elemento que está aqui, tá? Então, também, para calcular a derivada disso aqui, eu vou transformar em algo que eu já conheço, que é o logaritmo natural. 1 sobre b, né, eu puxo por cima do sinal da derivada e só derivo ln de u, que eu já tenho aqui, ó, tá? Então, eu utilizo esse resultado e reescrevo aqui, obtendo então a derivada do log de uma função qualquer, u de x na base b, tá? Então, vamos ver alguns exercícios. O primeiro exercício, 15.1, eu tenho então uma função ln, cujo argumento é x ao quadrado mais 3x. Então, nós temos aí o caso de função composta, então, deriva a função de fora e deriva o argumento, né? Então, a derivada do ln é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. E a derivada do argumento é 2x mais 3. Pronto, já está resolvido, tá? Próximo exercício, ln do ln de x, tá? Então, a função externa aqui é ln e a interna também é um ln, tá? Então, o argumento do ln de fora é o ln que está ali dentro, também é o ln, né? Então, vai ficar 1 sobre o argumento, que é este argumento aqui, lnx, vezes a derivada do argumento. E a derivada do lnx é 1 sobre o argumento, vezes a derivada de x em relação ao x, que é 1, tá? Então, vai ficar 1 sobre lnx, deste aqui, e a derivada deste aqui é 1 sobre x. Estão ambos aqui, certo? Próximo exercício, eu já tenho ele, um logaritmo, né, que não é um logaritmo na base e. Quando eu não coloco a base, o logaritmo é na base 10, tá? Então, eu tenho log na base 10 de seno ao quadrado de x, tá? Então, você pode escolher, né, como a gente vem fazendo até agora, passar isso aqui para a base e depois fazer a derivada. Então, o que eu fiz aqui foi passar aquele log lá para a base e, logaritmo natural, e aí sim a gente aplica a derivada. Então, a derivada vai ser 1 sobre ln de 10, que é constante, eu só derivo o restante. É 1 sobre o argumento, então 1 sobre seno ao quadrado, vezes a derivada do argumento, que é a regra da cadeia, né? 2 vezes o seno, vezes a derivada do seno, que é o cosseno, tá? E aí tem algumas... este seno aqui cancela com um desses, fica cosseno sobre seno, que é a cotangente, então é o resultado dessa minha derivada. Então, depois a gente vai ver mais exercícios, né? Sempre vai envolvendo ali vocês vão ver que já nas derivadas das funções exponenciais a gente vai utilizar muita coisa aqui que fez na derivada das funções logarítmicas. Porque em alguns casos é mais conveniente a gente escrever as funções exponenciais
como funções logarítmicas, tá? Como uma é o inverso da outra, eu consigo fazer essa relação, tá? Então, vamos derivar as funções exponenciais. E a proposição diz que se y é b elevado na x, b é a base, né, é maior do que zero, diferente de 1, então a derivada disso aqui é o ln da base vezes o próprio elemento, tá? Se caso for um b qualquer, ln de b vezes b elevado na x, que é a própria função. E aí vocês vão ver que existem alguns casos particulares, né? Alguns casos mais simples e alguns casos um pouco mais complexos. A gente vai ver também algumas particularidades. Então, o que a gente vai fazer agora é demonstrar que, de fato, a derivada disso aqui é representada pelo próprio b elevado na x vezes o ln da base, que é o b, tá? Bom, então, tendo em vista que a função exponencial é a função inversa da função logarítmica, a gente vai utilizar esse artifício aí, essa, essa relação entre as duas para demonstrar essa proposição, tá? Então, eu tenho que y é b elevado na x. Se eu aplicar o ln, logaritmo natural, em ambos os lados, tá? Esse x, que é o expoente do logaritmando, ele vem aqui multiplicando aqui na frente. E ela se tornou um pouco mais simpática e eu já sei calcular essas derivadas aqui por conta das derivadas logarítmicas que eu resolvi no item anterior, tá? Então, a gente deriva isso aqui implicitamente, porque nós também sabemos calcular a derivada implícita. Então, eu vou calcular a derivada de tudo isso aqui, tá? Que é o que está aqui. Derivada do lado esquerdo e derivada do lado direito. A derivada do ln é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, que é igual, eu tenho que derivar isso aqui. Isso aqui não é uma regra de produto, tá? É uma constante vezes uma função. Então, ln de b vezes a derivada de x em relação a x, que no caso é 1, tá? Então, agora, a única coisa que eu preciso fazer é isolar o y', né? Porque eu quero a derivada, né? Eu quero saber a derivada disso aqui. Então, se eu isolar, passa o y para lá multiplicando, isso aqui vai ser igual a y ln de b, ok? E eu sei que o meu y é b elevado na x, então eu só volto e faço a substituição. Então, eu demonstrei o que eu queria demonstrar, né? Que a derivada de y igual a bx é ln da base vezes o próprio b elevado à base elevado na x, ok? Pode acontecer que essa função, esse expoente do b aqui não seja simplesmente x, pode ser uma função qualquer de x, tá? Então, como é que a gente deriva nesse caso? Tá? É regra da cadeia. Então, eu faço ln da base, né? Vezes a própria função que está aqui e vezes a derivada da função 1 em relação a x, tá? Então, eu preciso derivar todos os elementos que eu tenho aqui na minha expressão. ln da base vezes b elevado na função u e vezes a derivada de u em relação a x, tá? Então, vamos para os exercícios. Tem uma função y igual a e elevado na x ao quadrado. Então, eu tenho uma função composta e eu preciso calcular essa derivada. No caso aqui, nós temos derivadas de funções exponenciais que tem uma regra em particular, tá? Então, eu sei que isso aqui, para derivar essa função aqui, eu preciso... então, para derivar esse exercício aqui, eu sei que é a própria função vezes o ln da base e vezes a derivada desse expoente aqui em relação a x, tá? Eu gostaria de pedir a gentileza de vocês ignorarem essa resolução que está aqui, porque ela está incorreta, tá? Então, é o próprio, depois eu vou ajeitar no PDF, tá? A derivada disso aqui é o próprio e elevado na x ao quadrado, vezes o ln de e, que no caso é 1, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Depois eu acerto isso aqui no PDF, tá? O próximo exercício, 5 elevado na lnx, tá?
Este exercício aqui você tem duas maneiras de resolver, por isso que eu coloquei dois exercícios parecidos aqui. Este aqui eu vou resolver de uma maneira e essa outra aqui eu vou resolver de outra maneira. Então, você pode resolver dos dois jeitos, tá? Então, para esse aqui eu vou utilizar a definição, a derivação logarítmica para encontrar a derivada de y em relação a x, tá? Para isso, eu vou aplicar o ln. Quando eu aplico o ln, esse ln de x aqui vem multiplicando aqui na frente, então eu vou aplicar a derivada aqui, ó, tá? Neste elemento aqui. Derivada do lado esquerdo e derivada do lado direito. Então, vai ficar 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, que é o que eu tenho aqui, vezes ln de 5 é constante, basta eu derivar ln de x, que é 1 sobre x, tá? O y vem para cá multiplicando, mas eu sei que o y é 5 elevado na lnx, tá? Então, a derivada disso aqui é 5, é a própria função, vezes o ln da base e vezes a derivada de ln em relação a x, que é 1 sobre x, a expressão que está aqui, tá? Então, eu acabei comentando aqui com vocês, né, que eu posso utilizar a derivação logarítmica, né, para resolver isso aqui, ou direto pela expressãozinha como eu acabei de falar, tá? Este aqui vamos resolver direto pela regra que nós vimos aqui na derivação de funções exponenciais. Então, eu sei que a derivada dessa expressão aqui é a própria função, vezes a derivada do argumento e vezes o ln da base, tá? A derivada de secante é secante vezes a tangente, o ln da base, a base é 3, esse aqui é o resultado da minha derivada. E existe um outro tipo de função, que é essa função que está aqui, que é uma função elevada numa outra função, né? São as duas funções variáveis, tá? Que a gente vai aplicar a derivação logarítmica do mesmo modo que a gente fez para esta aqui, ó, tá? Então, vejam só. A minha função aqui é x ao quadrado mais 1 elevado no seno x, tá? Então, aqui a única maneira da gente conseguir resolver essa derivada aplicando, né, a derivação logarítmica. Então, eu vou aplicar o ln aqui em ambos os lados, e esse seno aqui passa aqui para frente multiplicando, tá? Obtendo essa expressão que está aqui. Depois que eu obtive essa expressão aqui, que eu apliquei ln em ambos os lados da minha expressão, o que eu vou fazer é derivar implicitamente isso aqui, y com relação a x, tá? Então, a derivada do ln de y é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Isso aqui vai ser igual. Aqui, ó, quando você for derivar o lado direito, você tem uma regra de produto. Quando você for derivar este aqui, você tem a derivada da função ln e a regra da cadeia, tá? Então, conservei a primeira, derivei a segunda, 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, do ln, tá? Mais, derivei a primeira e conservei a segunda, que é o que está aqui. Daqui para cá, o que eu fiz foi só multiplicar o y lá e substituir. Nessa expressão aqui, eu substituí. Quem que é o meu y? X ao quadrado mais 1 elevado no seno x. Aí, aqui no final, nós temos a lista de exercícios referentes a todas essas aulas, tá? Na aula 4, aula 5 e aula 6.